No vídeo de hoje, vamos tocar em um assunto sobre a transformação da água no vinho. Vamos ver se realmente Jesus transformou a água em o famoso vinho. Amém? Vamos falar sobre detalhe nesse vídeo, então peço que você assista até o final. Amém? E para que nós possamos começar esse vídeo de forma correta, eu vou pedir a vocês que vocês possam acompanhar a leitura da palavra, certo? Que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, certo? E vai falar nada menos nada mais sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água ao vinho. Amém? Muitas pessoas acabam lendo essa passagem bíblica e entendendo de maneira errada. Mas hoje eu irei ler um pouquinho dessa passagem para que você possa entender a maneira certa. Amém? E vamos começar. No verso 1 vai dizer assim: E ao terceiro dia fizeram-se uma borda em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, quem tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazeis tudo quanto ele vos disser. E estava ali aposta 6 talhas de pedra, para que purificações dos judeus, em cada um cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Encheis de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhe: Tirai a água, e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe o primeiro vinho bom, enquanto já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Vou ler só até aqui para que vocês possam entender. Ou seja, do verso 1 até o verso 10 que nós lemos, nós vemos que faltou vinho numa festa que estava acontecendo na Canaã da Galileia, certo? Então acabou de faltar o vinho. A mãe de Jesus corre até ele e diz: Filho, não com essas palavras, filho, acabou o vinho. Então Jesus pega e dá uma grande resposta, dizendo: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só que em segundo depois, ele pega e transforma, manda os serventes, né, os servos da festa, para que pudessem encher as talhas de água, para que ele pudesse operar naquele lugar, certo? Para acontecer o que aconteceu. Só que no verso 10, nós iremos encontrar o quê? E o mestre Sala vai falar que, geralmente nas festas, os homens põem o primeiro vinho bom, quando já tem bebido muito bem, então serve o vinho inferior. Certamente é assim que ele diz. Só que aqui o que eu quero te mostrar é que existe na época, não até nos dias de hoje, existe o vinho puro, é o vinho suco da uva, literal, e existe o vinho afermentado, é o vinho alcoólico. Amém? Então o que é que eu quero te dizer com isso? Muitas pessoas acabam lendo essa passagem bíblica e acabam entendendo: Jesus transformou a água em vinho, então quer dizer que a bebida alcoólica é liberal. A Bíblia ela não vai condenar a bebida alcoólica em nenhuma passagem. A única coisa que a Bíblia vai condenar é a autoembriaguez, você beber demais e perder seu autocontrole. Isso a Bíblia proíbe, tá? Vou deixar bem aqui. O verdadeiro cristão, ele sabe que essas coisas não convêm a ele. Hein? Então o que eu quero te dizer é: nós precisamos observar no verso 10 que quando o vinho chega até o mestre Sala, ele vê a pequena diferença. E qual era a pequena diferença? Primeiramente, o vinho bom da época, que muitas pessoas acabam interpretando de maneira errada, o vinho bom da época era o vinho tirado da prensa da uva, ou seja, era imediatamente tirado da uva e servido à festa. Ou seja, todo mundo bebia, certo? E não era o vinho fermentado no começo, era o vinho suco da uva, para que todo mundo pudesse beber. E daí era servido o vinho inferior. Qual era o vinho inferior? Era o vinho descansado, aquele vinho que já passava por uma fermentagem por estar muito tempo de repouso, certo? Por estar muito tempo de repouso, vinha o vinho afermentado, ou até mesmo um vinho mais guardado, né? Ou seja, o suco da uva já estava em questão de fermentagem, né? Já estava perdendo a sua essência e o seu gosto doce, certo? E da tradição da época, pegava o vinho, colocava o mel, certo? Misturava e servia, certo? Então o que é que eu quero te dizer com isso? Aí
os homens da festa bebem o melhor vinho, cujo melhor vinho era o vinho que não era fermentado. Se você pegar para estudar um pouco mais, você vai ver que na época o povo não gostava do vinho afermentado, gostava do vinho suco da uva e não do afermentado, certo? Tinha uma grande multidão da época também que gostava do vinho afermentado, mas isso aí não vou entrar nesse detalhe por conta que não me convém, certo? Mas o que me convém é isso aqui. Após ter servido o mestre-sala, ele vê a diferença, né? E primeiro, que eu já falei, primeiro o vinho bom era servido primeiro. Só que nesse dia o vinho bom acabou. Só que quando o vinho bom acabou, que era o vinho não fermentado, mas o vinho tirado do suco da uva, certo? Acabou, e então a mãe de Jesus procura dizendo: filho, não com essas palavras, né? Filho, acabou o vinho. Então Jesus imediatamente, certo? Manda aqueles homens encher as tralhas, eles enchem e transforma a água no vinho. Só que aqui tem um detalhe. Quando Jesus ele transforma algo em vinho e é servido aquela água transformada em vinho ao mestre-sala, ele vê uma pequena diferença. Ele fala: geralmente todo homem ele serve primeiramente o vinho bom, quando todo mundo bebeu bem, ele serve o vinho inferior. Só que nesse dia, o vinho bom, que na mente deles, do dono da festa, era o vinho bom, foi servido primeiro como padrão da época, certo? Porque era o vinho bom que eles tinham mesmo, certo? Só que daí surgiu um vinho melhor ainda, o vinho tirado da uva naquela hora, entendeu? Foi o vinho tirado da uva naquela hora. Meus irmãos, o fermento na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Se Jesus tivesse transformado a água em um vinho fermentado, certamente ele tinha pecado, porque o fermento na Bíblia é o símbolo do pecado, certo? Então quando Jesus ele transforma a água no vinho, ele transforma no verdadeiro suco da uva. Então por isso que tem aquela pequena diferença. Quando aquele homem mestre-sala ele vai beber, ele fala: poxa, peraí, vocês guardaram o melhor vinho para o final, e o melhor vinho era esse, certo? O melhor vinho era o verdadeiro suco da uva, e foi tirado naquela mesma hora. Então é por isso a verdadeira explicação dessa passagem bíblica aí. E a diferença, meus irmãos, é notada pelo mestre-sala, porque eu não falei. Por exemplo, se você pegar uma uva aí agora e espremer ela e colocar ela em um copo, o gosto dela é o gosto padrão, é o gosto delicioso, aquele gosto suculento, aquele gosto doce, certo? Só que se você pegar outra uva e espremer em um copo e guardar ela por algumas horas, ou então aguardar ela por alguns dias, aquele gosto já não vai estar sendo aquele gosto doce mais, já vai estar perdendo a sua essência, certo? E o vinho que foi servido ao mestre-sala no final da festa foi o vinho espremido na hora, entendeu? Foi o vinho espremido na hora, por isso que ele notou a diferença entre o vinho que foi servido primeiro para depois o vinho servido depois, certo? Então essa é a verdadeira explicação. Jesus não transformou a água em um vinho alcoólico, amém? E sim transformou em o famoso vinho suco da uva e não o vinho afermentado, amém? Espero que tenha entendido. O vídeo vai ficando por aqui.